Bom dia, gente. Me ouvindo bem? Tudo bem? Bom dia, gente. Então, hoje retomamos aqui nessa quinta-feira o nosso encontro aqui para essa mentoria para atividade imobiliária. Hoje, nosso tema é venda de imóvel alugado. É um assunto que tem trazido bastante polêmica e dificuldade de interpretação aí do que fazer, como fazer. Quando o inquilino pode, quando não pode, o que tem que ser feito pelo locador. E aqui, então, nós vamos esclarecer os pontos que estão relacionados à compra e venda de imóvel alugado, trazendo os principais problemas que a gente vê acontecer e o que seria a solução, ok? Bom, o primeiro ponto que eu vejo que é confuso na venda de imóvel alugado é o direito de preferência, é o que deve estar escrito no direito de preferência. Na carta onde a gente informa o inquilino que o imóvel está à venda e dá a ele a oportunidade de adquirir nas mesmas condições que o terceiro. Alguns pensam que o direito de preferência só deve ser manifestado pelo locador para o inquilino, ou seja, alguns pensam que a venda do imóvel só precisa ser comunicada ao inquilino quando se tiver um comprador, para que então o inquilino saiba exatamente qual é a condição do negócio que está sendo feito, para que ele possa exercer o direito de preferência dele nas mesmas condições. Isso é uma verdade que o inquilino pode exercer o direito de preferência dele nas mesmas condições que o terceiro, só que não é preciso, não é necessário esperar chegar uma proposta para então ofertar o imóvel ao inquilino. Porque você já pode saber, você que está vendendo o imóvel, já pode saber em quais condições você vai vender aquele imóvel, e aí já ofertar para o inquilino nessas condições. E aí, se eventualmente for diferente disso, aí então você vai ter que comunicar novamente, vai ter que ofertar novamente. Mas até dentro desse escopo de negócios que você estabelecer previamente, o inquilino já está informado. O que eu quero dizer com isso? Lá no direito de preferência, então, quando você coloca assim, olha, inquilino, o proprietário tem a intenção de vender o imóvel vai ser anunciado por R$ 1 milhão, a gente aceita a proposta até R$ 950 mil. As condições de pagamento que são aceitas é à vista, por financiamento imobiliário, por carta de consórcio contemplada ou por um parcelamento em até 4 vezes. Quando você coloca isso, essa quantidade de informação que retrata o tipo de proposta que você vai aceitar, então, se o inquilino tiver que fazer a compra num desses formatos, ele já se manifesta positivamente. E é isso que você aceitaria de um terceiro também. Então tá tudo certo, tá tudo bem. E se o inquilino recusa essa opção de compra, então nesse leque de formas, de formatos, então ele também já está recusando qualquer coisa nesse sentido, de forma que você pode ofertar ao mercado, se você encontrar uma proposta a partir de 950, que seja com financiamento imobiliário, com pagamento à vista, com carta contemplada de consórcio, ou com pagamento em até 4 vezes, ele já recusou. E aí, no que ele já recusou, você pode vender para o terceiro. O que não pode? O que não pode é dizer para o inquilino que você está vendendo o imóvel pelo mesmo preço do anúncio.
Você vai anunciar por R$ 1.000.000 e você oferta ao inquilino por R$ 1.000.000 simplesmente, depois se você receber uma proposta de um terceiro de 998.000, você tem que voltar ao inquilino e dizer: "Inquilino, antes era 1.000.000, você recusou, agora é 998, você aceita?" Porque o que ele recusou não foi 998, foi 1.000.000. O que ele recusou não foi com financiamento, foi à vista, porque você não deu outras opções. Então é importante dar opções e é importante já levar para o inquilino o preço que você vai vender, porque aí a hora que ele recusa, para qualquer outro que chegar dentro daquele limite ali, você pode vender, você já tem a recusa do inquilino. Aí você pensaria assim: "Ah, mas, por que que eu como que eu vou saber que eu vou vender por 950?" Você é o vendedor do imóvel. Você sabe que o que você anuncia por 1.000.000, por quanto você vai vender. Você tem esse feeling. Você sabe como o mercado funciona para aquele tipo de imóvel, para aquela região, para o estado em que esse imóvel que você está vendendo está. Você já estima, você já sabe mais ou menos o que vai vir de proposta e você foi contratado pelo vendedor. Então você deve saber dele até onde ele está disposto a chegar. Porque se ele te disser só aceita 1.000.000, então para todo mundo que você for mostrar o imóvel, você já vai dizer: "Não, aqui só aceita 1.000.000." Você não vai nem receber proposta. Agora, se você sabe que o mercado funciona assim, com desconto, com proposta, com análise de proposta, então você já estuda com o seu vendedor. Tá bom, o imóvel vale 1.000.000. Até quanto você está disposto a aceitar? Se chegar aqui uma proposta de 950.000 com financiamento, o senhor vai aceitar? Aquilo que ele tiver disposto a aceitar é o que você vai trabalhar no mercado para alcançar e é o que você deve ofertar para o inquilino. Não tem que ter, receio de informar para o inquilino um valor menor do que o que você vai anunciar, não é mesmo? Até porque se você vende para o inquilino, você faz uma venda muito mais facilitada. Você não tem nem que mostrar o imóvel. Ele já está dentro do imóvel, ele já mora lá, é só fazer o contrato. Então tem que saber do vendedor por quanto ele vai aceitar, em que condições ele vai aceitar, e aí tem que propor para o inquilino um leque de opção que você aceitaria de um terceiro, você também aceita dele. Então já oferta para ele dentro desse leque. E aí quando se ele aceitar, ótimo, você fez uma venda rápida. E se ele não se ele recusar, então você pode aceitar de qualquer um lá fora aquelas condições porque o inquilino já recusou, ok? Então o termo onde você oferta o imóvel para o inquilino para que ele exerça o direito de preferência deve vir com o valor que você aceitaria, e não ainda com margem de negociação. E para o inquilino, você pode dizer: "Inquilino, estou vendendo por 1.000.000, mas eu vou aceitar a proposta até 950.000, então eu já estou te ofertando por 950.000." E, e, e aí, ou ele responde, ou você espera os 30 dias, que vai ser considerado uma recusa tácita, né? É um texto interessante também e uma estratégia interessante também é já colocar no termo de aviso de preferência na compra que o inquilino recusa, que o inquilino não tem interesse na compra, independente do preço e da condição de pagamento. Porque aí você pode vender até por menos de 950, no meu exemplo, porque ele recusa independente do preço, ele não tem interesse na compra. Não é pelo preço, não é pela condição de pagamento. Não tem interesse em comprar. E aí você pode vender para o terceiro em qualquer condição sem precisar retornar ao inquilino. E se por acaso você vender por menos do que você ofertou ou numa condição que você não tenha oferecido para o inquilino, então você deve retornar ao inquilino. No meu exemplo, isso seria você aceitar uma proposta, você recebeu uma proposta de um terceiro
de R$ 900.000, por exemplo. Você ofertou para o inquilino em 950, um imóvel que você estava anunciando por 1 milhão, ele recusou os 950, mas agora você está diante de uma proposta de um terceiro de 900, então você tem que voltar ao inquilino, porque ele recusou 950. 900 pode ser que ele aceite. Aí você tem que retomar ao inquilino, voltar ao inquilino, oferecendo por 900, porque ele tem direito de preferência em igualdade de condições com o terceiro. Ok? Tendo dito isso sobre o termo onde você comunica ao inquilino que o imóvel está à venda, dando a ele o direito de preferência, vocês têm alguma dúvida ou querem participar de alguma forma? Com algum comentário, algum caso? Muito bem. Então vamos a um próximo ponto aqui. E se eu fizer a venda com uma permuta? Quem se manifesta a comprar o imóvel está me dando um outro imóvel como forma de pagamento. Eu preciso mesmo assim voltar ao inquilino, ou eu preciso ofertar ao inquilino se quem está comprando com uma permuta ou com um outro imóvel em dação em pagamento? Pense comigo, o inquilino ele tem direito de preferência em igualdade de condições. Se a condição de compra está sendo do terceiro, está sendo entregar um imóvel como parte do pagamento ou como permuta, como é que o inquilino vai exercer em igualdade de condição? Ele não tem um imóvel igual àquele que está sendo dado? E aqui não é o caso dele me oferecer um outro imóvel, porque eu como vendedor, aceito esse imóvel do terceiro porque é do meu interesse, mas o imóvel que o inquilino eventualmente tenha para me ofertar, eu não tenho interesse. Então, quando é permuta ou dação em pagamento com imóvel, eu não tenho que oferecer ao inquilino para que ele exerça o direito de preferência, porque a preferência é em igualdade de condições e ele não tem um imóvel igual àquele que eu estou recebendo, ok? Se eu preferir vender por dinheiro, então mesmo assim eu vou ofertar ao inquilino, mas por interesse meu, de ter uma proposta dele em dinheiro. Mas se o imóvel que está sendo entregue como parte do pagamento é do meu interesse, então eu não preciso ofertar ao inquilino para ele exercer a preferência de compra, porque não há igualdade de condição quando tem a entrega de um outro imóvel como parte de pagamento. Ok? É, o que é que o inquilino pode fazer se eu desrespeitar o direito de preferência dele? Porque tem que ter uma consequência, né? Se a lei diz que o inquilino tem a preferência na aquisição do imóvel, se eu desrespeitar o inquilino, não dando a ele a preferência, o que é que ele pode fazer, né? Olha, aqui é um campo que exige análise do caso concreto. Não tem uma resposta geral, mas a gente vai ver aqui alguns casos em que isso vai ficar claro. Vamos pensar o seguinte: o inquilino tem o direito de preferência porque ele tem uma expectativa de um contrato com prazo determinado para ficar no imóvel, e quem compra não fez esse contrato com ele. Quem fez esse contrato com ele foi a pessoa que está vendendo o imóvel. Então, quem compra não tem que respeitar esse contrato, porque não fez locação com esse inquilino. Então, pode pedir o imóvel, pode concordar com a locação e seguir o contrato, ou pode pedir o imóvel ao inquilino. Mas como esse inquilino tinha uma expectativa, tem uma expectativa de um contrato de tantos meses que ele fez,
como pode alguém chegar agora, eu comprei o imóvel e você saia, né, frustrando essa expectativa dele. Então, é por isso que ele tem o direito de preferência na compra. É dizer para ele assim, inquilino, como você tem uma expectativa de um contrato com um prazo determinado, né, uma expectativa de ficar no imóvel durante o prazo do contrato, você tem a preferência na aquisição do imóvel. Mas se não quiser ou se não puder, o proprietário continua com o direito de vender o imóvel para um terceiro. E o terceiro, como não fez contrato com você, ele pode continuar ou não a sua locação. Então, qualquer interpretação no sentido de qual direito o inquilino tem, vai partir dessa premissa, desse contexto que eu trouxe aqui. Então, vamos analisar um ponto. Se o inquilino não tinha, se a locação não era por contrato escrito, existia a expectativa do inquilino de permanecer no imóvel por um prazo determinado? Não. Então, se o locador podia pedir, o comprador também pode. E não frustrou em nada o inquilino. Então, nesse caso, apesar do inquilino ter o direito de preferência, porque só por ele ser inquilino ele tem o direito de preferência, porque a lei não disse o inquilino terá o direito de preferência nessa ou naquela condição, nesse prazo ou naquele tipo de locação, não. Só dele ser inquilino ele tem o direito de preferência. E a locação admite a forma verbal. Mas quando o inquilino tem um contrato verbal de locação, ele não tem a expectativa de permanecer no imóvel por um prazo determinado. Então, o locador pode pedir a qualquer momento, ele pode sair a qualquer momento, por sua vez, um comprador também poderá pedir a qualquer momento. Não frustra a expectativa do inquilino. Então, apesar de ter o direito de preferência, se ele for preterido no direito de preferência, ele não vai, ele não vai ter um contexto que permita reclamar algum direito. Da mesma forma, quando o contrato está por prazo indeterminado, prorrogado depois que deu o prazo do contrato normal, o contrato de locação prorroga por prazo indeterminado se o inquilino permanecer no imóvel sem condição do locador, não é mesmo? Então, num contrato por prazo indeterminado, também não há expectativa de continuidade. Ali qualquer um já está livre para rescindir a locação, avisando com 30 dias. Então, nesse caso também, apesar do inquilino ter o direito de preferência, a, a reclamação dele ou, ou a penalidade que o locador teria fica mitigada. Eu vou só concluir aqui o meu raciocínio e já te permito dizer. Em alguns casos, aliás, a lei do inquilinato prevê que o inquilino tem o direito à preferência do imóvel, à preferência na compra do imóvel, e que, se ele for preterido no direito de preferência, ele vai poder reclamar do vendedor perdas e danos. Por quê? Por causa da frustração do contrato, né? Se ele tiver que se mudar, então ele vai ter que gastar com mudança, vai ter que se adequar. Se for um imóvel comercial, pode interferir em lucros cessantes, o investimento que ele fez no imóvel. Então, ele pode reclamar do vendedor perdas e danos. E se o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, para dar publicidade ao direito de vigência, então esse inquilino pode depositar o preço do imóvel e requerer para si a compra do imóvel. Mas perceba, aqui tem essa condição. O contrato de locação deve estar averbado na matrícula do imóvel para exercício, para dar publicidade ao direito de vigência e que é válido pela vigência. Se já tiver vencido o contrato, já tiver no prazo prorrogado
indeterminado, então ele não tem mais direito de vigência, porque já acabou a vigência do contrato. Então, a lei do inquilinato aqui, ela é um tanto quanto curiosa, no mínimo. Ela exige um exercício da, do entendimento do direito. Perceba, o inquilino tem o direito de preferência e ele pode requerer para si a compra do imóvel vendido a um terceiro, se ele tiver o contrato de locação averbado na matrícula do imóvel e depositar o preço. Muito bem. Agora, então o inquilino tem direito a reaver o imóvel só se ele tiver consciência do direito dele. Porque se ele não tiver consciência desse direito, ele não vai tomar a iniciativa de averbar o contrato na matrícula do imóvel, como de fato acontece. Hoje em dia, todo mundo assina contrato de locação por assinatura eletrônica e não leva ao cartório. E a maior evidência disso é que o cartório não aceita assinatura eletrônica. Então, nenhum inquilino está levando o contrato para registro na matrícula, porque todos os contratos de locação estão sendo assinados por assinatura eletrônica. E não tem ninguém voltando para requerer assinatura à caneta ou pelo formato ICP Brasil. Então, só quando o inquilino tem consciência, é como se eu dissesse assim: eu, Della Moura, estou alugando o imóvel e eu tenho consciência que, para eu exercer o meu direito de vigência, eu tenho que averbar o contrato na matrícula do imóvel. Então, eu vou pegar esse contrato, vou pedir para assinar a caneta, reconhecer as assinaturas do locador, do locatário e das testemunhas e levar espontaneamente esse contrato de locação à matrícula do imóvel. Se eu não tiver consciência de que eu só vou exercer o meu direito se eu fizer isso, eu não vou fazer isso. E a lei diz que eu só tenho esse direito se eu fizer isso. É diferente de outros direitos, percebam a análise. Quando a lei fala assim, você tem direito à aposentadoria por idade quando você completa 65 anos, por exemplo. Minha área não é previdenciária, eu não deveria dar esse exemplo, mas eu acho que é nessa linha aqui, né? Então, quando você alcança 65 anos, você tem direito à aposentadoria. É um direito que já está positivado, está escrito na lei. Não depende de você ter consciência ou não, você tem o direito. No caso da preferência, para o inquilino exercer o direito de reaver o imóvel para si, ele tem que fazer esses atos antes. Se ele não fizer, ele não vai ter o direito que a lei diz que ele tem. E o inquilino é leigo, ele não. A advocacia no Brasil ela é muito pouco praticada na forma preventiva, sabe? Um inquilino que procure a gente aqui, por exemplo, o escritório de advocacia, e diga: eu estou alugando o imóvel, eu queria conversar com o doutor para saber o que, que eu tenho que cuidar, que atenção eu tenho que ter com o contrato, o que, que eu preciso fazer, como eu devo me comportar para que eu tenha uma locação tranquila, dentro do prazo que eu combinei, sem interrupção, sem abusividades. Aí a gente vai explicar essas coisas para ele, aí ele vai consciente fazer um contrato que preserve os direitos dele, averbar o contrato na matrícula do imóvel, para que ele tenha realmente esse direito. Mas a advocacia preventiva não é um forte no Brasil, não é comum. Então ele só descobre o problema quando o problema acontece. Quando o comprador chega para ele e diz: olha, eu queria que você saísse do imóvel, é que ele vai ver, uai, mas como assim? E aí que ele vai entender que se ele tivesse simplesmente averbado o contrato na matrícula do imóvel, ele não precisaria sair, né? Então, o direito de preferência, o inquilino pode requerer perdas e danos por parte do vendedor, não é do comprador, ok? Porque quem causou o prejuízo para ele foi o vendedor, porque o vendedor é que frustrou o contrato de locação, não foi o comprador. O comprador comprou e não fez contrato de locação. Então, ele tem a opção de continuar ou não aquela locação. Mas quem frustrou a expectativa do inquilino ao vender o imóvel para alguém que quer o imóvel foi o vendedor. Então, as perdas e danos são requeridas do vendedor. E, o, e a reaver o imóvel para si, depositando o preço, depende dessa condição.
do inquilino ter averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel para dar publicidade ao direito de vigência. Quer dizer, para ele ter esse direito, ele tem que dizer para a sociedade, através da matrícula, né? Ele tem que dizer para quem está comprando o imóvel, através da matrícula do imóvel, que ele vai permanecer no tempo do contrato dele. Ele não vai sair porque o imóvel foi vendido. Aí quem comprar vai olhar na matrícula, vai ver que tem esse contrato, essa vigência averbada lá, e se comprar, compra consciente que vai ter que respeitar o contrato de locação. Ok? Quem levantou a mão aqui foi o Vianney, doutor. Vianney. Bom dia a todos. O assunto interessante foi me gerando várias dúvidas aqui ao longo da conversa. A primeira dúvida que eu fiquei em relação aos contratos, digamos que não exista um contrato entre as partes, seja o contrato verbal. A lei do inquilinato, ela resguarda o inquilino em relação a isso. Eu não tenho um contrato verbal, mas na lei do inquilinato não teria algo que forçasse ao vendedor a ter que ressarcir ele em caso de uma venda não é, que venha a ocorrer durante a vigência do contrato. Então, a primeira dúvida é essa em relação à lei do inquilinato. Aí, a outra dúvida que eu fiquei aqui em Brasília a gente tem muitos imóveis irregulares, não existe uma escritura nem nada, não tem como fazer essa verbação. Os contratos são feitos simplesmente, às vezes, um contrato de locação, ou ele é assinado eletronicamente, ou vão até o cartório. Nesse caso, por não ter uma verbação, essa lei continua vigente ou não? Como é que fica essa situação? Muito bem. Vamos à primeira pergunta, Vianney, que é se a lei protege o inquilino, né? Independente de ter um contrato escrito de locação, né? É, só há proteger o inquilino significa que o inquilino tem uma expectativa e que essa expectativa estaria sendo frustrada. E como ele não teria como evitar essa frustração, então ele vai ser indenizado por isso, né? Ele vai ser protegido, então, na forma, se ele não pode permanecer no imóvel, e isso trouxe prejuízos para ele, então ele vai ser indenizado desses prejuízos. Isso é o inquilino poder requerer perdas e danos do vendedor, quando o vendedor vende o imóvel e o adquirente pede a rescisão do contrato de locação. A locação admite a forma verbal, mas a forma verbal da locação é uma forma tão frágil que não se presume expectativa de ninguém, nem do locador, nem do locatário. Se não teriam escrito. A expectativa de vigência da locação, a expectativa de ficar no imóvel até dezembro desse ano, ela advém de um contrato escrito que a locação vai durar até dezembro desse ano. Se não está escrito quanto tempo é para durar essa locação, então ninguém tem expectativa, nem o locador, nem o locatário. É aquele tipo de locação assim, olha, eu vou ficando aqui, a qualquer momento que você quiser, você pode me pedir o imóvel, e a qualquer momento que eu quiser, eu também te entrego o imóvel. Esse é o que acontece numa locação verbal. Nenhuma das partes teve nenhum rigor, nenhuma preocupação, nenhuma expectativa. E se não há uma expectativa, então não há uma frustração, porque a frustração é da expectativa de continuidade do contrato. Se não tinha um contrato escrito prevendo um prazo, então não tinha essa expectativa. Se não tinha essa expectativa, se o cliente foi preterido no direito de preferência, ele não tem o que buscar como base de direito, você entendeu? Ele pode reclamar, olha, eu tinha a intenção
de continuar no imóvel, mas eu não tinha um contrato escrito. Não tinha a intenção de continuar se não tinha um contrato escrito. E vamos lembrar aqui que um contrato, ele não precisa necessariamente ser por computador, com título, qualificação das partes. Não, essa formalidade é uma exigência para entes, para o cartório, para bancos, para quem for afeto àquele contrato de alguma forma, ou para quem tiver que acreditar no que está escrito naquele contrato. Agora, entre as partes, pode ser um papel assim, ó, que está aqui em cima aqui do meu negócio agora. Pode pegar qualquer papel e escrever ali à mão mesmo. Aquilo é um contrato. Então, quando você faz uma locação verbal, até pela facilidade que seria fazer um contrato, não tem nenhuma expectativa. Então, não frustra nada quando pede para sair. Quando aquele comprador chega e fala, olha, eu quero o imóvel, não está frustrando expectativa nenhuma, não está retirando direito nenhum. E, a princípio, também não está trazendo prejuízo nenhum, porque quem investiu ali de alguma forma iria querer um mínimo de previsão de prazo ali para poder compensar o valor que foi investido. Então, quando a locação é verbal, o inquilino não tem esse direito de reclamar, nem perdas e danos e nem o imóvel para si pagando o preço do imóvel. Ok? Agora, não está escrito na lei que para o inquilino ter esse direito, o contrato tem que ser escrito. O que está escrito na lei é que para o inquilino ter esse direito, o contrato tem que estar averbado. Então, tem que ter um contrato e ele tem que ser escrito para poder ser averbado. Então, já subentende que o contrato verbal não tem essa força. Ok? O seu segundo ponto, Vianney, era para os imóveis que não têm matrícula, né? Se o imóvel não tem matrícula e a lei pede que, para os efeitos do exercício do direito de preferência, o inquilino averbe o imóvel, o contrato na matrícula do imóvel, e quando o imóvel não tem matrícula, né? Quando o imóvel não tem matrícula, aqui fica dois pontos. Uma por parte do. Aqui ficam dois pontos a serem analisados, a serem pensados. O primeiro é o seguinte: o inquilino que aluga um imóvel sem matrícula, ele traz para si essa fragilidade. E a lei diz que, para que o inquilino tenha o direito de reaver o imóvel para si, depositando o preço, o contrato de locação tem que estar averbado na matrícula. A lei não disse assim, tem que estar averbado na matrícula se houver matrícula. Ou a lei não diz assim, tem que estar averbado na matrícula, ou quando o imóvel não tiver matrícula, então da seguinte forma. A lei aqui o legislador pensou, a proteção do inquilino nesse caso é para o imóvel que tem matrícula. É claro que vindo do legislador, a gente pode imaginar que lá numa questão muito de princípio, né? Todo imóvel tem que ter habite para ser habitado, para ser usado. Para ter habite, ele tem matrícula. Então, é fácil para o legislador colocar que para o inquilino exercer esse direito, ele tem que averbar na matrícula do imóvel, que é o documento público que dá publicidade aos efeitos sobre o imóvel, né? E o imóvel pode ser vendido, gente, em qualquer lugar. Eu posso estar lá nos Estados Unidos agora, conversando com o Asher, e falar com ele, Asher, eu tenho um imóvel lá no Brasil, que é assim, assim, assado, você quer comprar? Quero. Então, vamos fazer aqui um contrato. Beleza, vamos fazer uma escritura. A gente assina por e-notarial, nós dois lá em Nova York. Ele compra o imóvel sem ver o imóvel. Como é que ele vai saber que tem um inquilino lá dentro? Se tiver na matrícula, aí ele não pode alegar que não sabia, porque a matrícula conta a história do imóvel. Agora, fora da matrícula, o imóvel pode estar destruído. Eu posso estar dizendo que tem uma casa e lá tenha um prédio.
Eu posso estar dizendo que é no alto de um morro e é lá no baixo do vale. Ele quer comprar, ele está comprando. Ninguém para comprar precisa necessariamente ver o imóvel, não é exigido ver o imóvel. É exigido prestar atenção ao que está na matrícula do imóvel, ok? Mas, como no Brasil a gente tem uma parcela significativa de imóveis sem matrícula, aí gerou-se uma jurisprudência para isso. Aí o judiciário teve que interpretar esses casos de direito de exercício do direito dos efeitos do direito de preferência quando o imóvel não tem matrícula, e aí buscando a, a base do direito, que é aquele contexto que eu trouxe anteriormente, que se resume na expectativa do cumprimento de um contrato. Então, o judiciário entendeu que quando o imóvel não tem matrícula, o inquilino não fica sem o direito dele. Okay? Quando o imóvel não tem matrícula, o comprador deve ter um cuidado maior de conhecer, de saber se o imóvel está alugado ou não, porque quando tem matrícula, a matrícula faz isso, mas quando não tem matrícula, o comprador tem que ter esse cuidado. E aí o inquilino continua com esse direito de reaver o imóvel para si depositando o preço, mesmo sem o registro na matrícula, se ele comprovar que o comprador sabia que o imóvel estava alugado. Entendeu? Então, relativizou. O inquilino continua tendo o direito, mesmo sem o contrato na matrícula, mas agora compete ao inquilino também demonstrar que o comprador sabia que o imóvel estava alugado. Aí o inquilino tem que ter um contrato escrito, porque sem contrato escrito não tem expectativa, tem que estar dentro do prazo de vigência, porque se tiver prorrogado por prazo indeterminado, não existia a expectativa de continuidade da locação, ok? E o inquilino vai ter que minimamente demonstrar que ele, por exemplo, fez proposta e foi preterido da proposta dele, foi vendido para o outro a si mesmo, ou que ele manifestou para o comprador, quando o comprador foi no imóvel, que o imóvel estava alugado e mesmo assim o comprador comprou sem ter dado a ele o direito de preferência de aquisição naquela condição. E aí o juiz vai entender, olha, apesar de não ter a matrícula para dar publicidade, o comprador teve ciência que o imóvel estava alugado. Então, foi dada a publicidade de outra forma. E aqui não adianta a gente pensar assim, eu não averbei na matrícula do imóvel, mas eu falei para o comprador que estava alugado. Não, quando tem a matrícula, a lei diz, a publicidade é feita com o registro do contrato na matrícula. Quando não tem a matrícula, aí, para suprir essa lacuna, que a lei não trouxe como fazer quando o imóvel não tem matrícula, é que houve a interpretação do judiciário, ok? Trazendo esse entendimento. E se o comprador teve ciência que o imóvel estava alugado por prazo determinado, então, apesar de não ter matrícula, foi dada publicidade. Entenderam? Agora, Vianney, você concorda que fragiliza muito o direito do inquilino quando ele aluga um imóvel sem matrícula? Com certeza, né? Quando você está fazendo uma locação, vamos chamar de simples, é aquela que o prejuízo é pequeno, a expectativa era pouca, não alterou muito na vida do inquilino, a venda daquele imóvel, ou nos casos em que o comprador quer continuar com a locação, então está tudo certo, o prejuízo é pequeno ou não há prejuízo, sabe? Quem tem que estar muito atento a isso é aquele inquilino, por exemplo, o inquilino do imóvel comercial, que vai fazer um investimento alto no imóvel, que vai, que vai formar um ponto no imóvel. O cara que está abrindo uma loja, sabe? Ele alugou ali uma loja de frente para a rua porque ele quer formar um ponto. Aí ele aluga o imóvel e adapta o imóvel, reforma, faz um investimento grande no imóvel, né? Ou quem aluga um imóvel para fazer um estabelecimento, para fazer, por exemplo, uma creche, uma escola. E aí ele assume compromissos com terceiros
compromissos duradouros, né? Ó, você está matriculando seu filho aqui, então ele vai fazer a terceira série esse ano inteiro. Então ele não pode correr o risco de, no meio do ano, perder o imóvel, porque alguém comprou. Então, quando a situação é simples, ou quando não há expectativa, ou o prejuízo é pequeno, então ninguém, é isso mesmo, bola para frente. Aluga o que for melhor para você, tendo ou não matrícula. Agora, quando você vai fazer um investimento alto, quando você vai formar um ponto, quando você vai assumir contratos duradouros com terceiros, aí você tem que pensar duas vezes se você vai alugar um imóvel com matrícula ou se você vai alugar um imóvel sem matrícula. Porque a sua proteção pode até existir, mas ela vai estar muito relativizada. Estão entendendo? A nós, operadores do mercado imobiliário, aqui no escritório de advocacia, cumpre informar. Quem contrata uma consulta vai ter essas informações. Ele paga pelo conhecimento, a gente informa. É a nossa contrapartida. Aí, na operação imobiliária, vocês estão contratados pelo locador. Então, a vocês cumpre alugar o imóvel. O inquilino é que tem que observar essas coisas e aí ele deve procurar o advogado dele para ter essas informações. Não é o papel da imobiliária chegar para um lojista, por exemplo, imagina, o cara vai montar uma farmácia lá. Aí o dono da imobiliária fala, ó, mas não aluga aqui não, porque aqui não tem matrícula. Você está entendendo? Ou vai dizer, olha, você tem que averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Não. Quem tem que estar atento a isso é quem tem um interesse direto nisso, é o inquilino. O operador do mercado imobiliário, o corretor de imóveis, a imobiliária, ela está sendo contratada pelo locador. Para o locador, o interesse dele é alugar o imóvel. O inquilino é que cuide dos cuidados que ele tem que ter. Né? Entre esses que dizem respeito à continuidade da locação por efeito do direito de preferência, e outros também, né? Você imaginar que tem inquilino que aluga um imóvel para montar um determinado tipo de negócio, sem antes fazer a consulta prévia na contabilidade, se vai poder montar ali ou não aquele negócio. Então, nesse grau de falta de conhecimento, que os inquilinos chegam, ainda que empreendedores, ainda que empresários, eles chegam sem o conhecimento na hora de alugar o imóvel, não compete à imobiliária ficar fazendo um monte de alerta, não, sabe? Cada um que cuide do seu direito. E a imobiliária está defendendo ali a locação. Quem contratou ela para alugar não foi o inquilino, foi o locador. O inquilino deve cuidar da sua segurança, da sua informação, do seu conhecimento. Claro. Não é mesmo? Mas a gente aqui, a imobiliária, vai saber, né, que na hora de vender um imóvel que está alugado, o inquilino tem a preferência, e aí nós já dissemos aqui como comunicar essa preferência, o prazo de 30 dias para ser considerada recusa tácita, e se o inquilino escreve que não tem interesse na compra, independente do valor ou da forma de pagamento, libera a imobiliária para vender por qualquer valor e de qualquer forma. Esses detalhes do trâmite, a imobiliária tem que saber, né? Até para ela depois não responder o processo junto com o locador por ter preterido o inquilino no direito dele de preferência, porque essa não é a intenção da imobiliária. A imobiliária quer vender o imóvel e se ela vender para o inquilino, está ótimo, porque foi até uma venda mais rápida. É mesmo? Everaldo, você levantou a mão, pode dizer? Bom dia a todos, bom dia, doutor. Antes da primeira pergunta surgiu uma outra, foi até sobre isso. O exemplo, a imobiliária, a responsabilidade é locar o imóvel. Um exemplo, a imobiliária locou o imóvel. O locatário, ele foi lá na administração regional fazer a viabilidade. Lá no local que ele locou, ele não consegue montar o comércio dele. A minha pergunta seria: ele tem direito de rescisão de contrato sem ônus nenhum, ou ele tem que pagar a multa
prescrita no contrato. A segunda pergunta, o senhor falou sobre o reconhecimento cartorial da assinatura digital. Só que o senhor colocou a questão do inquilino. O inquilino tem que ir no cartório para poder registrar, averbar o contrato na matrícula do imóvel. Agora, eu queria falar do outro lado. Eu tenho um contrato assinado por reconhecimento, né, digital. E lá no meu contrato cita um fiador com um imóvel com uma matrícula. Se eu pegar esse contrato e levar no cartório para poder averbar o contrato na matrícula do fiador, do imóvel do fiador, eu consigo fazer isso? Que o senhor citou sobre que o cartório não reconhece a assinatura digital. Muito bem. Vamos à primeira. A primeira é, se o inquilino aluga o imóvel e depois vai fazer o estudo de viabilidade e descobre que ele não pode montar aquela atividade naquele imóvel. Ao rescindir o contrato de locação, ele tem que pagar a multa rescisória? Ele tem que pagar a multa rescisória, Everaldo. A partir do momento que o inquilino assinou o contrato de locação e recebeu o imóvel, a locação está concluída. Então, a partir dali, cumpre-se o contrato. E o contrato diz que na rescisão antecipada, ele tem que pagar a multa que tiver estabelecida lá no contrato, né? Proporcional ao período não usado, não cumprido do contrato. Ele tem que pagar a multa e vai acabar pagando uma multa quase que integral, porque ele está rescindindo logo no início, né? Ele tem que pagar. Não é obrigação da imobiliária, a hora que vai alugar um imóvel, informar aos candidatos, aos interessados, ou no anúncio, todas as atividades que podem ser exercidas ali, ou todas as que não podem ser exercidas ali. Inclusive, o inquilino pode alugar o imóvel para uma atividade e, no meio do caminho, mudar de atividade. Ou ele pode alugar na pessoa física, para que ele tenha um contrato de locação, um endereço, e depois abrir a pessoa jurídica naquele endereço. Então, uma coisa é locar o imóvel, entre outros exemplos, né? O Everaldo pode alugar um imóvel na pessoa física dele e colocar a imobiliária dele nesse imóvel. Então, quando você, imobiliária, está alugando o imóvel para um interessado, você não sabe o que ele vai fazer lá, e mesmo que ele te diga, não é uma obrigação sua informar a ele se isso pode ou não pode. É claro, se é óbvio, ou se você já sabe que não pode, então você vai dizer a ele, olha, não, esse imóvel aqui, então você não vai poder alugar, porque aqui não pode. Aí vamos imaginar o cara que quer montar uma clínica num prédio ali no setor bancário que você já sabe que não aceita clínica médica. Então, esse cara chega lá, eu quero montar lá, Everaldo, uma clínica médica. Se você já sabe, você vai dizer a ele, mas não porque você é obrigado, mas por bom senso, por boa fé. Ó, meu amigo, eu sei que nesse prédio não pode. Checa antes se você vai conseguir e depois você volta aqui para alugar. Ok? Agora, não é obrigação nossa saber, nem advogado, nem contador, nem ninguém sabe. Quem vai saber o que pode ser feito, qual atividade que pode ser desenvolvida em cada lugar da cidade? Só a municipalidade, no caso aqui, só o GDF. Porque a gente sabe que isso está na lei de uso e ocupação, a gente sabe que isso está no plano diretor, sim, mas não compete a gente ir lá e olhar. Compete ao inquilino fazer a pesquisa prévia, que é simples, gratuita, fácil, para que ele saiba se ele pode ou não alugar aquele imóvel. Então, o procedimento esperado do inquilino é: ele achou o imóvel, negociou o valor, está tudo certo para alugar, então ele fala na imobiliária, Everaldo, agora é o seguinte, eu vou montar aqui uma clínica médica, então eu preciso fazer uma consulta prévia para saber se eu posso montar minha clínica aqui. Você segura o imóvel, meu cadastro está aprovado, você segura ele aí para mim por 3 dias, 4 dias, até eu saber. E aí sim, você vai fazer isso de alguma forma dentro de um procedimento na sua imobiliária. Ou não, ok? Mas
compete a ele pesquisar antes de assinar o contrato. Perfeito. Ok? É difícil, é doído, porque o cara, às vezes, no terceiro dia que ele alugou, nem fez nada no imóvel ainda e descobre que não vai poder continuar. E você sabe que, para o locador, se ele alugar para esse ou se ele alugar para outro, tanto faz. Mas, uma vez alugado, segue a regra do contrato de locação. É isso que o inquilino iria fazer. Se você tivesse alugado o imóvel lá com ele, dizendo: esse imóvel tem uma vaga de garagem. Se quando ele chega lá no prédio não tem a vaga de garagem, você ia exigir dele, né? O inquilino ia exigir dele: olha, no contrato está dizendo que tem uma vaga de garagem, eu quero a minha vaga de garagem. Ah, mas não vai ter mais. Não, mas no contrato não está dizendo que tem? Eu quero a minha vaga. Não é assim? Então, tanto Sim. de um lado quanto do outro, cumpra-se o contrato. Ah, eu não sabia. Ah, eu devia ter. Então, agora você cumpre o contrato. Ok? Às vezes, uma intermediação com o locador para reduzir um pouco a multa e tal, pode facilitar a administração dessa rescisão, né? Mas em regra, ele tem que cumprir o contrato, tem que pagar a multa. Ok. A segunda coisa que você colocou foi quando você tem um fiador no contrato e esse contrato é por assinatura eletrônica e o cartório não aceita, não reconhece a assinatura eletrônica e aí não faz a averbação ou o registro que você protocolou para que ele fizesse, né? O cartório, realmente, eles não reconhecem a assinatura eletrônica. Eles só reconhecem a assinatura digital, que é também uma assinatura eletrônica, mas ela está dentro do formato ICP Brasil. É aquela que as pessoas fazem com o token de certificação digital. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar essa questão da assinatura eletrônica. Toda assinatura que não é a caneta é eletrônica. Quando você vai numa fechadura eletrônica e digita uma senha, aquilo é uma assinatura eletrônica. Quando no seu celular você está fazendo uma transferência de telefone e o WhatsApp te pede um código, aquilo é uma assinatura eletrônica. Quando você vai fazer um contrato de financiamento de veículo e o banco manda o contrato para você assinar por e-mail e você assina, aquilo é uma assinatura eletrônica. Quando eu pego aqui o meu token de advogado e assino com ele, é uma assinatura eletrônica. Então, toda assinatura que não é a caneta é eletrônica. Ela pode ser escrita, mas não é a caneta, até com o dedo, né, que a gente faz lá na tela, por exemplo, ou ela pode ser um código que te foi enviado. É uma assinatura eletrônica. Então, dentro da assinatura eletrônica, a gente tem as espécies de assinaturas. Para estar dentro do formato ICP Brasil, tem que atingir um grau de segurança tal que só a assinatura com o certificado digital é compatível. Então, quando a gente fala assim, o cartório não aceita assinatura eletrônica, é uma meia-verdade. Ele não aceita assinatura eletrônica que não esteja dentro do formato ICP Brasil, que é o que garante uma segurança tal lá. Ok? Então, para levar qualquer documento a registro ou averbação no cartório, tem que ser uma assinatura a caneta, com firma reconhecida, ou uma assinatura eletrônica no formato digital ou dentro do formato ICP Brasil. Então, esse monte de sisteminhas que faz assinatura eletrônica só por mandar por e-mail, tirar uma selfie, apresentar o documento pessoal na frente, eles não atendem o formato ICP Brasil no que tange a um grau de segurança. Por isso que o cartório não aceita, né? Ele vai registrar um título que ele tem esse título como válido para as duas partes. A assinatura eletrônica simples, formato geral, não permite atestar que aquela assinatura foi mesmo daquela pessoa. Porque ela é por e-mail, ela é por código,
Qualquer um poderia ter feito por ele. Sim. Então, para levar um contrato a registro ou averbação no cartório, quem tem o interesse de fazer isso, quem tem a intenção de fazer isso, já deve exigir como assinatura que seja a caneta com firma reconhecida ou no formato da certificação digital, porque ela atende ao formato ICP Brasil. Agora, tendo dito isso, Everaldo, eu vi na sua fala que você pretende levar esse contrato para verbação na matrícula do imóvel do fiador, né? Sim, Você quer, é porque esse imóvel está como garantia? como garantia. Isso. Então, a garantia. Então, vou abrir um outro parêntese aqui para um cuidado que você deve ter. Não pode ter dois tipos de garantia no contrato de locação. Então, ou tem o fiador, ou tem o imóvel, que pode ser de qualquer um, inclusive do fiador. Quando você fala, vou levar o contrato para averbar na matrícula do imóvel do fiador, me sugere que você tenha duas garantias nesse contrato, o fiador e o imóvel dele, ok? Aí ou você vai ter o fiador que tem o imóvel, mas você não vai averbar na, na matrícula do imóvel, ok? Ou você tem o imóvel que pode ser do fiador, que pode ser do fiador, não, que pode ser daquela pessoa que se apresentou para ser fiador. Mas ela não vai ser a fiadora se você pegar o imóvel dela como garantia. Sim, sim, Aí, para o imóvel que você pegou como garantia, você tem que levar o contrato de locação para averbação na matrícula daquele imóvel, sim. E sim. aí, sabendo que o cartório só aceita assinatura à caneta ou no formato ICP Brasil, você tem que fazer o seu contrato de locação impresso para ser assinado a caneta ou assinado com a certificação digital. Perfeito, doutor. Para encerrar minha fala, as assinaturas digitais realizadas pelo Ponto Gov atende o padrão ICP Brasil? Elas não atendem o padrão ICP Brasil, até porque elas têm três classes lá, né? Ouro, bronze e platino, se eu não me engano. Mas o cartório aceita porque ela vem de uma instituição pública reconhecida. Então, aqueles critérios que o GOV estabeleceu para assinatura eletrônica dentro da plataforma dele, o cartório está aceitando, porque é de Ótimo, outro ente público também. ótimo. Entendeu? Então, o cartório tem aceito a assinatura no formato GOV. Eu não sei te dizer, dentro do formato GOV, se tem que ser ouro, se tem que ser bronze, eu não sei te Ok, dizer, mas ele tem reconhecido. Agora, é uma prerrogativa do cartório, ok? ok, O cartório, assim, o cartório, ele tem um procedimento mínimo estabelecido pelo CNJ, porque os cartórios fazem parte do judiciário, né? É a parte extrajudicial do judiciário, mas cada notário, tabelião ou registrador pode exigir algo mais em cada caso concreto, porque ele é que é o responsável pela segurança daquele ato. Sabe? Então, perfeito. às vezes, mesmo ele aceitando o formato GOV, lá no ouro, por exemplo, se ele pedir algo mais, a gente não pode dizer que ele não pode pedir. O cartório sempre pode pedir algo mais. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Nada. Doutor, antes da Rose, o Juan ele fez uma pergunta também. Os 90 dias para desocupação pode ser considerado a partir da assinatura do contrato particular ou somente a partir da assinatura da escritura? Ó, os 90 dias para desocupação, ou seja, é o prazo do inquilino, vai ser considerado a partir do momento que o inquilino for notificado a desocupar o imóvel. Ok? Agora, os 90 dias do adquirente para requerer do inquilino a desocupação contam a partir do registro da compra. O registro da compra é a escritura de compra e venda para aquela compra definitiva ou
o contrato promessa de compra e venda ou o contrato de compra e venda quando esse contrato for irrevogável e retratável e quando nele constar que o adquirente já tem a posse do imóvel. Então, numa promessa de compra e venda, no formato normal, que é no formato comum que é feito, em que você dá um sinal e você vai pagar o restante na escritura, enquanto não fizer a escritura, não pode comunicar ao inquilino a rescisão, porque até a escritura esse negócio pode não acontecer. Ok? Nos contratos que não são irrevogáveis e retratáveis, eles também são sujeitos à desistência. Então, não pode também comunicar ao inquilino enquanto essa compra não for considerada definitiva. Às vezes, o contrato menciona que ele é irrevogável e retratável, mas ele também permite a opção de desistência pagando arras. É um erro no contrato, mas isso acontece de forma comum. Se ele permite arras em caso de desistência, então ele não é irrevogável e retratável. Ele pode acabar a qualquer momento com a desistência de qualquer um. Então, até ainda não pode comunicar ao inquilino. Então, o que o legislador quer aqui? Que o inquilino seja comunicado a sair só quando essa venda for definitiva. Porque se ela puder ser encerrada em algum momento, isso pode ser objeto de simulação, né? É dizer assim, imagina o locador dizendo, meu amigo, acha algum amigo e fala, vamos fazer aqui um contrato de compra e venda só entre a gente, para que eu possa usar essa compra e venda para pedir o imóvel para o inquilino. Aí, logo depois que ele sair, aí a gente rasga aqui o contrato. Então, para evitar simulação, então, o adquirente pode pedir ao inquilino quando aquela venda for considerada definitiva. Quando é que ela é considerada definitiva? Quando é feita a escritura, né, o registro da escritura na matrícula do imóvel, ou quando ainda que uma promessa de compra e venda ela seja irrevogável e retratável, não permita o direito de arrependimento e já tenha sido dada a posse antes da quitação. Aí ele pode pedir o imóvel ao inquilino. E, é claro, também a lei protege o inquilino, dizendo que, nesses casos, se for caracterizada a simulação, ele vai ter direito à multa, a perdas e danos, ao prejuízo que ele teve. Ok? Não sei se eu respondi integralmente sua pergunta, Everaldo. Respondeu, doutor? Perfeito. Obrigado. Nada. Oi, Juan? Dela Moura, bom dia. Rose, bom dia, diga. A pergunta, né, que você falou, que os cartórios estão aceitando o GOV. Nem todos os cartórios, tá? O quarto ofício, a gente deu entrada no processo digital, a correspondente acreditando que aqui aceitaria, porque os outros aceitam, mandou o processo com a assinatura do GOV. Doutor Manuel tem o entendimento que ele não aceita o GOV, ele só aceita a assinatura digital pelo ICP Brasil, que tem mais garantia, tá? Aí nós cumprimos a exigência essa semana. A gente aí, falei para a correspondente, não é porque o cartório A aceita que o B vai aceitar, porque cada tabelião tem o seu entendimento, tá, pessoal? Outra informação, Dela Moura, estou com esse caso de que vendi o imóvel, escriturou. O interessante é a gente notificar o inquilino após o registro, que já está garantido. Mesmo que eu assine a escritura e tenha uma escritura assinada, não teve alteração de titularidade daquele imóvel. O que é mais garantido que tem ali, que realmente alterou a titularidade, é o registro do imóvel, onde eu vou notificá-lo até com a cópia da ônus para comprovar que foi vendido. E aí sim, ele terá de 90 dias para desocupar. Algumas imobiliárias, que o inquilino não sabe do direito, quando assina um contrato de promessa, já notifica o inquilino. Ou então registrou, fala que ele tem que sair em 30 dias. E os inquilinos, porque não conhecem a lei, não sabem que o prazo dele é até 90 dias. Né? E eu quase perco a aula, lembrei em cima da hora, Dela Moura.
Jesus, eu ponho na cabeça que é 10 horas, que eu tenho outros compromissos aqui. Eu espero que essa aula tenha ficado gravada, que é um tema que eu amo. Fala para mim que vai ficar gravada, porque eu entrei agora. Vai ficar, ela vai lá para o nosso canal do YouTube. Eu vou... Eu me manda o link que eu vou assistir Isso. todinha. Tá bom, Rose, pode ficar Tá? tranquilo. Muito obrigada, gente. Né? Obrigada. Então, gente, ó, como a Rose disse, nem todo cartório aceita, e é isso mesmo, como eu disse, o cartório pode pedir mais, ele como responsável pela segurança do ato que ele está fazendo, ele pode pedir mais, né? E pode não aceitar isso ou aquilo. É isso mesmo. A gente consulta antes, né? E às vezes vai para outro cartório que aceite, se for o caso. E, e o momento de informar o inquilino é assim, a Rose tem razão. É quando for uma coisa definitiva. Se você fez a escritura, o próximo passo óbvio e imediato é registrar a escritura. Então, pelo menos com o protocolo da escritura, do registrada, né? Agora, ali na pressa ou e tal, oferta não, comunica ao inquilino. O inquilino, se para ele tanto faz, ele vai sair mesmo, ou vai sair antes dos 90, então, se foi hoje ou foi daqui a 10 dias que você comunicou, às vezes para ele tanto faz. Agora, se ele precisar realmente dos 90 dias, ou se ele não quiser acatar esse prazo inicial aí de contagem, aí ele pode questionar, né? Ele pode dizer, não, você me apresentou aqui a promessa, eu vou esperar o contrato e você me pedir, eu vou a escritura, e aí lá com a escritura você me pede de novo. E aí ele ganha mais tempo, né? E foge de eventual simulação também, né? E às vezes nem a imobiliária está sabendo que aquilo é uma simulação, muito embora tenha feito o contrato. Vendedor pode já chegar com a ideia de vender para alguém, a imobiliária vai fazer o trâmite da venda e aquilo era só para tirar o inquilino. Mas, enfim, é isso, Rose. Obrigado pela participação aí, Rose. O ideal é que seja uma coisa realmente definitiva e formalizada. Pela Moura, é que eu entrei aqui à tarde, né? Você já falou sobre a cláusula de vigência no contrato de locação? Acho que já deve ter falado tudo, né? Acho que eu não falei da necessidade da cláusula de vigência, ok? Mas a lei não fala que tem que ter, não. Tem que ter um prazo determinado, uma cláusula de vigência e averbar na matrícula do imóvel para que o inquilino, alguém que compre, cumpra-se o contrato de locação até o fim. Isso. A cláusula de vigência é a vigência. A cláusula de vigência é aquela cláusula que diz que esse contrato vai ser por prazo de tantos meses, iniciando em tal dia e terminando em tal dia. Mas vai ter uma cláusula se o proprietário vier vender, quem comprar terá que cumprir aquele contrato até o fim do contrato. E aí sim. Esse objetivo, ele é estampado quando o inquilino leva o contrato a registro, pedindo no protocolo, eu quero averbar a vigência, ok? No meu entendimento, Delamora, que teria que ter essa cláusula dentro do contrato, cláusula, se o proprietário tiver interesse de vender, quem comprar, terá a obrigação de cumprir esse contrato até o final. Eu sempre tive esse entendimento que teria que ter uma cláusula bem específica dentro do contrato de locação. Não precisa, porque a lei já diz isso. A lei diz que se o inquilino quiser exercer o direito de vigência dele, ele leva o contrato para registro na matrícula do imóvel, dando publicidade ao terceiro que está adquirindo. Mas aí é o direito de preferência e não o direito de permanecer com o imóvel locado, independente de quem seja o proprietário. Não, são dois direitos diferentes. É o direito de preferência. preferência e o direito de vigência. Isso. Quando você leva no cartório, ele vai te perguntar qual que você quer ou se você quer os dois, sabe?
O direito de preferência, ele não tem uma... o direito de preferência não é obrigado a ser Registrado, registrado na... averbado. A lei diz que o inquilino tem a preferência, ok? Então, a gente não precisa averbar direito de preferência. Agora, a lei não diz que o inquilino não tem direito à vigência. Ela diz que, se ele quiser que o comprador siga o contrato, então ele tem que averbar o contrato na matrícula do imóvel. E o cartório, para averbar o direito de vigência, tem que ver no contrato uma vigência. Não pode ser um contrato por prazo indeterminado, porque vigência subentende-se um prazo para aquele contrato. A cláusula de vigência é essa cláusula que diz o prazo do contrato. Sabe? E a preferência já é um direito do inquilino. Aí, como são dois atos, o cartório, a tendência é que ele vá fazer os dois atos. Você faz um protocolo para ele fazer dois atos. Ele cobra pelos dois atos. Mas o inquilino pode saber o que ele quer. Aí, se ele falar, eu quero averbar o direito de vigência, o cartório vai cobrar só pelo direito de vigência e vai averbar só o direito de vigência. Ô, Dona Moura, mas o artigo 8, ele fala aqui da lei do inquilinato, só se alterou, né? Olha aqui, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Houve alguma alteração? Porque aqui a lei fala específica que eles têm que ter uma cláusula, e não somente o contrato para averbar, para que possa continuar com essa locação. Tudo no contrato é cláusula. Tudo. Onde está escrito lá assim? O Tá, valor do aluguel é agora 5.000. entendi. É uma Agora cláusula. você abriu a mente, realmente já tem a cláusula, do 1 ao 10, entendi. Agora ficou bem claro. E o direito de preferência, ele fala que o inquilino, ele concorrerá, preferência igual aos outros. Então, não significa que eu tenho que mandar a carta, tá certo, lá fala que tem que mandar a carta de preferência. Mas muitas vezes a gente espera, não anuncia o imóvel, porque o inquilino tem 30 dias. Mas fala que, gente, ele tem preferência em concorrer com os demais. A gente vai mandar para ele, mas ao mesmo tempo, no meu entendimento, eu posso anunciar o imóvel. Posso anunciar o imóvel, mas tem gente que só vai anunciar o imóvel depois que o inquilino disser sim ou não. Se você Isso. puder esclarecer melhor. É isso mesmo. Você pode anunciar o imóvel a qualquer momento. Você pode anunciar o imóvel até antes de comunicar ao inquilino. O que você não pode é Vender. não dar ao inquilino o direito de preferência. Então, você comunica ao inquilino e já vai também anunciando o imóvel, tudo bem. Se no prazo, se você achar um comprador no primeiro dia de anúncio, você vai ter que esperar a resposta do inquilino, Sim. né? Posso entrar um pouco nessa conversa um pouquinho, meu amor, rapidinho? Oi, Ashe. Tudo bem? Bom Bom dia. dia. Tudo bem. É porque, desculpa, é que eu até levantei a mão aqui, mas como o assunto foi para um lado que eu ia perguntar, houve uma discussão aqui dizendo que você poderia fazer mudança, ofertar ao mercado a qualquer valor o imóvel já ofertado ao locatário. A pergunta é, eu não terei que notificar o locatário caso haja uma desvalorização, a diminuição do valor desse imóvel, e que anteriormente... Acredito que sim. Eu acredito, é isso que eu ia perguntar para o Dela Moura. Por exemplo, ofereci por 500 mil. Ah, O inquilino disse não. Aí oh. reduziu para 450. Eu não terei que voltar a notificar o locatário sobre esse valor, sob pena dele entrar em interdição de lavratura dessa escritura? Gente, só entrando aqui, doutor, essas perguntas foi o que o doutor falou no início da palestra. Todas essas explicações já foram faladas anteriormente, creio eu, né? Isso. Foi sim, foi o início. E tem sim, como ele tem igualdade, exercer o direito de preferência em igualdade de condições, se você ofereceu para ele por 500 mil e está vendendo por 450, você tem que voltar nele. Por isso, já oferecer a ele no valor que você sabe que pode ser vendido, para não ter que voltar nele dentro dessa faixa que você sabe que vai ter de desconto. Ô, Dela Moura, pode concluir. Diga, Rose.
Eu faço a seguinte forma, né? A gente manda uma carta de preferência com valor, e aí a gente sonda primeiro se o cliente tem interesse ou não, toda aquela especulação. E aí a gente bota numa observação, quando ele assina lá, que ele não tem interesse por nenhum valor, porque eu posso vender por R$ 1. Ele assinou que até por R$ 1 ele não tem valor. Isso mesmo, A tá certo. gente sonda, eu já ponho um textinho lá e deixo assim, se eu não tenho interesse por nenhum valor, nenhum valor, então só assina aqui. Isso. Valor e condição de pagamento. Uhum. Não é só o valor, não. É condição de pagamento também. Pode acrescentar a condição de pagamento lá no seu texto. Ok? Obrigada, Delamor. Eu vou assistir a aula todinha para não ficar repetitivo. Muito bem, gente. Acha ele esclareceu aí para você? Aliás, desculpa ver, Everaldo, não participei do início aí, e espero não ter incomodado. Não, o Asher, muito pelo contrário. Eu só quis também, assim, de alguma forma, poupar o doutor, né? Mas, enfim, estamos juntos. Isso. Ô, Delamora, se você não importar, eu gostaria de ter uma dúvida com você também. Espero que não tenha esse assunto já tinha ventilado. Quanto ao cliente encrenqueiro na hora de mostrar o imóvel? Ai, cara, esse é um dilema, viu? A 840, O inquilino não fala a encrenqueiro. memória, né? Diz a obrigatoriedade de liberar o imóvel para mostrar durante essa venda. É justamente a situação que nós temos. O imóvel está desmontado, caixa na sala, tem segurança da família, criança pequena. Eu não quero liberar o imóvel para mostrar porque segurança nossa. E aí? E aí? É o seguinte, na lei do inquilinato está dizendo que o inquilino é obrigado a permitir visitas, vistorias do Ah, comprador, né? E a gente sabe que a partir do momento que ele não tem interesse em comprar, o imóvel vai ser vendido para outro, ele tem que deixar mostrar. Agora, esse tem que deixar mostrar, acha, é dentro da conveniência dele. A lei não estabeleceu, tem que deixar mostrar uma vez por semana, tem que deixar mostrar pelo menos 1 hora a cada quinta-feira. Não, conveniência das partes, né? é da conveniência dele. E aqui o que resta é o relacionamento da imobiliária com o inquilino, sabe? Porque nessa hora vai ser pisar em ovos mesmo, é negociação mesmo, sabe, ô inquilino? Posso ir lá sábado, 9 da manhã? Ele vai dizer, ah, não, eu estou com tudo desmontado aqui, está cheio de caixa, eu não quero deixar ninguém entrar aqui, não. Então, vai ter que esperar. Por Não quê? deixa alguma ação judicial que poderia forçar, porque é 845-23, né? Essa obrigatoriedade. Isso. E, por exemplo, poderia causar um constrangimento aí, uma situação mais delicada. Por exemplo, chegar lá, o cliente, esse locatário vai queimar essa venda, vai criar um ambiente desagradável, vai ficar pior. E aí, você pede o cliente para comprar, e às vezes realmente difícil chegar a esse consenso, né? Então, existe algum amparo judicial que você poderia realmente valer-se dele, superar Existe, a situação? Não? existe. Existe na lei, existe na teoria. Na prática, não funciona. A partir do momento que a lei diz que o inquilino tem que mostrar, então, se ele se recusa a mostrar, a gente pode usar disso para um juiz obrigá-lo a mostrar. Aí abre um processo judicial para o juiz ouvir as partes, e aí o juiz vai fazer chegar num consenso ou determinar, olha, o imóvel vai ser mostrado, vai ficar aberto à visitação no dia tal, no horário tal a tal. Sabe? Agora, se chega nesse, e vai até estabelecer uma multa para o inquilino, caso isso não seja cumprido. Mas se chega nesse dia e o inquilino fala alguma coisa no sentido de denegrir, de prejudicar a venda, ou se ele atrasa, ou se a casa fica toda bagunçada, ou se ele fala, esse imóvel está cheio de infiltração, tal, não tem como impedir. Ou se ele chega simplesmente e diz que apresenta um atestado médico e diz que ele estava no médico naquele horário, sabe? É, Não há o que fazer. Então, você acaba tendo que mover um processo judicial, aí o processo vai envolver a citação, o tempo de resposta, a análise do juiz, até chegar numa sentença que vai determinar esse dia e hora para mostrar, ou a condição para mostrar,
isso já vai uns meses, né? E depois você ainda não tem uma efetividade no cumprimento, porque ele vai abrir o imóvel, ele vai cumprir o que o juiz disse, a não ser que ele apresente um atestado ou uma justificativa muito sólida para não pagar a multa. Mas você não vai ter ali uma, né? Você sabe como é. Então, na prática mesmo, o que funciona? É ir conduzindo o inquilino para ele mostrar, aí vai ter hora que vai furar, vai ter hora que você vai estar com o comprador, com o adquirente, na porta do imóvel e ninguém vai atender o interfone. Tá Eu já entendendo? tive um desse. Isso pode acontecer. Ou ele vai falar, eu estou indo aí que eu tive que sair do meu trabalho, e ele vai chegar lá com 40 minutos de atraso. Então, isso tudo vai prejudicar muito a sua venda, né? Aí, quando não há um bom entendimento